Fala galera do Boteco Connection, beleza? Boa noite aí pra todo mundo. Passando aqui para gravar um vídeo breve para vocês, para tecer alguns comentários aí sobre o resultado aí das eleições. Chateado, obviamente, né, com a derrota do Boulos em São Paulo. Muito embora eu já soubesse que isso iria acontecer, né? Para quem acompanha aqui o canal e acompanha as minhas opiniões aqui, eu já tinha dito que achava muito difícil o Boulos ganhar, porque o Boulos sempre foi muito conectado ao Partido dos Trabalhadores, muito embora ele seja do PSOL, ele sempre teve a imagem muito ligada à imagem do Lula, e dificilmente a população conservadora de São Paulo votaria nele para vencer no segundo turno, né? Dificilmente ele teria uma vitória majoritária em São Paulo. Muito embora todo o campo da esquerda e da centro-esquerda tenha apoiado, inclusive o Ciro, que não foi para Paris, né? Não sei qual vai ser o ataque que vão fazer ao Ciro agora, porque normalmente sempre dizem que o Ciro foi para Paris e por isso o Haddad perdeu, né? Que é uma retórica boba, na minha opinião, uma retórica idiota. O Haddad não perdeu por causa que o Ciro foi para Paris, assim como o Boulos não perdeu porque o Ciro esteve ao lado dele, né? Então acho que essa é uma reflexão importante que a gente precisa fazer, né? Todo o campo da centro-esquerda e da esquerda esteve unido agora no segundo turno contra o Bruno Covas, e mesmo assim a população de São Paulo deu uma vitória aí razoavelmente folgada para o Bruno Covas, né? Mais aí de 1 milhão de votos aí de diferença. Então acho que é um momento para a gente pensar. Em Fortaleza, uma vitória apertadíssima ali do Sarto, que é do PDT, né? É um candidato ali da centro-esquerda, né? Apoiado ali pelo grupo do Ciro Gomes. Foi uma vitória apertada contra o candidato bolsonarista, lá, o capitão Wagner, mas o PDT conseguiu ali a prefeitura de Fortaleza, o que é muito importante. No Recife, uma disputa também ali entre o Partido dos Trabalhadores e o PSB, né, com a Marília Reis e o João Campos. Confesso que ali eu teria uma leve preferência pela Marília Reis, mas o João Campos vencendo ali, um cara ali de centro-esquerda também, apoiado pelo grupo do Ciro, também não é de todo ruim. O que eu acho que atrapalhou muito a candidata do PT foi o apoio da delegada que era apoiada pelo Bolsonaro no primeiro turno. Ela apoiou a candidata do PT, né, a Marília Reis, e eu acho que isso atrapalhou um pouco ela, fazendo com que muitos votos que talvez fossem para ela migrassem para o João Campos, o que determinou a vitória aí do João Campos. Então acredito que essa junção ali do apoio da candidata bolsonarista para a candidata do PT, acho que atrapalhou, né? Então talvez seja esse o momento também de uma reflexão do Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido de centro-esquerda do Brasil, mas que vem perdendo sistematicamente muitas prefeituras. De 2012 para cá o partido está caindo muito. Eu acho que precisa repensar a maneira de fazer política. Não dá para jogar a culpa toda na Lava Jato, não dá para jogar a culpa toda na mídia, né? Eu acho que há que se pensar também onde que ocorreram os erros internamente, né? Então essa é uma reflexão também possível. Em várias cidades, Campinas, que é uma cidade grande, uma cidade de muita importância aqui no estado de São Paulo, não teve ninguém da centro-esquerda no segundo turno. Dois candidatos aqui, Rafa Zimbaldi e Dário Saad aqui, que são candidatos de centro-direita. Acabou ganhando o Dário, que já era apoiado pelo atual prefeito aqui da cidade, então ficou mais do mesmo aqui em Campinas, né?
E outras cidades, né? Porto Alegre, infelizmente, a Manuela Dávila também não venceu, né? Acabou vencendo lá o cara do MDB. Então eu fiquei pensando em várias coisas a respeito dos resultados. Eu não vou ficar aqui falando muito dos resultados, porque vocês podem ver aí com tranquilidade pela internet e ver os números corretos e os vencedores em cada localidade que vocês procurarem for de interesse de vocês. A reflexão que eu queria trazer é a seguinte: ficou claro nessa eleição que o caminho que a maioria das pessoas procura é um caminho de centro. As pessoas elas querem fugir do extremo, tanto do radicalismo da direita, representada aí hoje em dia pelo Bolsonaro e pelos terraplanistas aí olavistas, e ela quer também fugir do radicalismo à esquerda, que seria representado por pessoas como o Guilherme Boulos, que não tem nada de radical, né? O Guilherme Boulos, não diria nem que ele é um revolucionário no sentido marxista da palavra, mas ele é um cara da centro-esquerda, um cara que tem boas ideias, um cara que propõe algumas coisas que mexeriam um pouco com o establishment. Mas a população tem fugido desses candidatos, né? Muito embora o PT tenha ganhado algumas eleições em algumas cidades, Diadema, por exemplo, o PT ganhou, importante porque Diadema é uma cidade ali da região metropolitana de São Paulo, uma cidade importante, né? E o PT acabou ganhando ali. Então, mas eu acredito que o povo, as pessoas, a maioria das pessoas, as pessoas comuns, né, acabaram optando pelo centro democrático ali. E não quiseram ficar na esquerda e na direita, né, nos extremos, ficaram ali no centro. Esse é um recado importante quando a gente pensa em política institucional e quando a gente pensa em retomar o poder para a centro-esquerda e para a esquerda na próxima eleição presidencial. E eu vou explicar por quê. Porque só com os votos da esquerda ou dos simpatizantes da esquerda dificilmente derrotaremos Bolsonaro na próxima eleição. Dificilmente. Se o Bolsonaro for para o segundo turno com um candidato da esquerda, precisa ser um candidato que consiga aglutinar votos também do centro e também da centro-direita. Por quê? Porque senão a gente não consegue ganhar a eleição. Haja visto o que aconteceu com Boulos em São Paulo. É um recado importante da população. E São Paulo ele é um termômetro. Ele é um termômetro do Brasil. Se você pegar historicamente, São Paulo ele acaba sendo um termômetro para as eleições presidenciais no Brasil. Muito embora o PT já tenha ganhado as eleições majoritárias no Brasil. Só que era outro momento. Era um momento em que o PT nunca tinha governado. Era um momento em que as pessoas estavam apostando no diferente. E acabou o Lula ganhando. E depois teve o outro mandato e a Dilma. Mas esse momento passou. Esse momento é um momento em que a população ela tem um pé atrás com o Partido dos Trabalhadores, muito embora ela ainda seja grata ao Partido dos Trabalhadores, né? Então, acho que o caminho de centro é o caminho que vai ser determinante para 2022. E as bandeiras e as pautas, com certeza, segurança, saúde e emprego. Segurança um pouco menos, mas saúde e emprego são as pautas que vão dominar. Já dominaram nessas eleições municipais e vão dominar para 2022 também, na minha ótica. Por isso, a defesa do SUS é muito importante, porque essa pauta da saúde vai ser uma pauta muito forte para 2022. Tamanho foi o negacionismo aí do governo Bolsonaro, né? Bruno Covas em São Paulo é aquilo, né? Tentou, eu achei que o discurso dele agora no final foi um discurso razoavelmente interessante, tendo em vista que ele é um cara de centro-direita, muito embora ele tenha dito que é um cara progressista em alguns aspectos, né? Mas eu senti que ele deu alguns recados interessantes, alguns recados nitidamente para o Bolsonaro sobre a questão do negacionismo, né, do obscurantismo, e alguns recados para o eleitor de Guilherme Boulos, para os eleitores que votaram no Guilherme Boulos, porque ele fala nitidamente que vai
ter o seu olhar voltado para as periferias de São Paulo, porque ele quer trabalhar com os jovens da periferia de São Paulo. E os números mostram que os jovens de periferia no São Paulo votaram em massa no Guilherme Boulos, né? Os jovens votaram em massa na campanha do Boulos, se sentiram mais representados pelas ideias da campanha do Boulos. Então o Bruno Covas fez esse aceno para os jovens e vamos ver o que vai dar, né? Eu acredito que a prefeitura não vai mudar muita coisa, o cara não está fazendo uma péssima prefeitura, mas também não está fazendo nada de extraordinário, é mais do mesmo ali, o governo tucano, o governo PSDB que a gente já conhece. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, pensando aí mais estrategicamente e pensando na questão da maneira como nós enxergamos a esquerda e da maneira como nós enxergamos a política aqui no Boteco Connection, né? Nós acreditamos que o capitalismo é algo a ser derrotado, né? Nós acreditamos que esse sistema é um sistema a ser derrotado. O que nós vamos colocar no lugar é algo a ser construído, né? Nós temos aí vertentes marxistas, nós temos vertentes anarquistas, nós temos outras vertentes, né? Temos a vertente da terceira via, representada lá pelo Anthony Giddens, né? Então, tem de tudo no espectro da política. E uma certeza que o Boteco Connection tem é que nós precisamos acabar com o capitalismo porque é um sistema que não deu certo. Todavia, vendo alguns teóricos marxistas, alguns teóricos falando sobre essas questões, eu me lembro de uma fala do Nildo Ourix numa entrevista que o Nildo deu recentemente, e eu participei ali no chat e pude mandar uma pergunta para o Nildo. E eu perguntei para o Nildo se não era momento da esquerda se reconectar com o povo, pelo menos eleitoralmente falando, né? Porque se nós quisermos retomar o poder, nós precisamos disputar eleições. Ou a gente dá um golpe, derruba o sistema e toma o poder à força, ou a gente disputa eleições. Eu acredito que essa primeira opção de derrubar o governo, isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque fazer a revolução é algo que depende do povo, e eu sinto que o povo brasileiro não está preparado para uma revolução. E é aqui nesse ponto que eu queria conversar com vocês a respeito da opinião do Nildo. O Nildo Ourix é um teórico marxista que sempre diz que a Revolução Brasileira está próxima de acontecer. Inclusive, na resposta que ele me deu sobre a pergunta que eu fiz de nos aproximarmos mais do centro para retomarmos o poder, ele disse que não, que o caminho é radicalizar, porque a Revolução Brasileira está muito próxima. E isso ele falou há uns 2, 3 meses atrás, numa conversa. E eu queria chamar a atenção ao Nildo em relação a isso. Nildo, talvez você também tenha que repensar algumas coisas, porque eu não vejo essa Revolução Brasileira tão próxima. Não vejo. Gostaria até de trazer o Nildo um dia aqui no canal para conversar, para a gente poder ter esse tete-a-tete. Também gostaria de trazer o Ivan Seixas aqui, que foi lá no canal do meu amigo Daniel, lá no Barba Dialética. Vou ver se eu consigo trazer o Ivan Seixas. Se você está assistindo esse vídeo agora, vai lá no canal do Daniel, do meu amigo Daniel Faleiros, lá o Barba Dialética, assiste a conversa que ele fez com o Ivan Seixas, que é um militante fervoroso aí de esquerda, participou da luta armada durante a ditadura militar, então um cara que tem muito a contribuir aí para o campo da esquerda, né? E eu queria trazer ele também para conversar aqui, para a gente falar sobre isso. Qual o caminho que o Brasil precisa para 2022? E como que a esquerda, pensando nos partidos mais à esquerda, né, ali, o PT, o PSOL, tentando aí colocar o PDT aí na figura do Ciro Gomes. Não sei se o Ciro Gomes é um cara de esquerda, eu colocaria o Ciro Gomes no cara na centro-esquerda, mas é um cara importante para o campo democrático, mais à esquerda. E como que nós fazemos esse amálgama?
e como nós vamos lutar nas próximas eleições daqui 2 anos, né? A revolução está longe, obviamente, então a gente vai ter que lutar no campo eleitoral, né? No campo da democracia burguesa. E para a gente fazer essa luta nós vamos precisar de candidatos com ideias, mas como vencer? Nós vamos ter que ir para o caminho da centro-esquerda? Não sei, essa já é uma análise que eu tenho visto outras pessoas fazerem. O Ciro Gomes é um cara que está fazendo essa análise. Ele diz que o caminho vai ser a centro-esquerda para 2022. Eu já vi alguns quadros do PT também defendendo isso, o próprio Jacques Wagner eu vi defendendo isso, falando que o caminho vai ser a centro-esquerda. Então, não sei, eu estou aqui para trazer essas provocações e conversar com vocês para a gente analisar isso com calma e pensar, porque nós tivemos aí eleições onde o Centrão foi o grande vencedor de prefeituras e de vereanças, né, por aí. A esquerda teve algumas vitórias, a direita teve outras vitórias, mas o grande vencedor foram os partidos de centro, onde a população acabou rechaçando os extremos. Então, não sei, estamos aí para conversar, vou ver se eu trago especialistas, pessoas para conversar com a gente, mas eu queria ouvir a opinião de vocês, queria que vocês deixassem aí nos comentários qual a opinião de vocês para a gente conversar, né? E é isso, galera, foi essa uma rápida análise aí do momento. Não é um momento legal, estou um pouco chateado que o Boulos não ganhou em São Paulo, estou chateado que a Manuela não ganhou também em Porto Alegre, mas fizeram boas campanhas, foram bem votados e não podemos abaixar a cabeça, vamos sair e seguir para 2022 aí com fôlego e tentar fazer a luta aí para retomar aí o poder, retirando aí o protofascismo do Bolsonaro do caminho, beleza? Então, pessoal, se vocês gostaram dessa análise, gostaram do vídeo, dá um like aí, por favor, compartilha esse vídeo com a galera, comenta aí nos comentários, porque é muito importante, toda vez que vocês comentam, gera engajamento, né, para o vídeo, né? Então, o Boteco precisa crescer, os outros canais aí, parceiros também, o Barba Dialética, Professora Ana Gisele, Merlin das Trevas, Sem Neurose, Apenas Propostas, Em Nome da Rosa, vários amigos aí. Precisamos fazer esses canais crescer para a gente poder criar essa corrente progressista aí e fazer ela ficar cada vez mais forte. Beleza? Então, um abraço a todos e até a próxima aí no Boteco Connection. Fui!